Está a trabalhar o teu, não está? Está? Estava a filmar, não está? Isso não fala.
surge a primeira referência conhecida aos habitantes da freguesia, designados de vulturinos, nome então atribuído a um povo das margens do Lima, cujas vilas e havês seriam doados em 1915 pelo rei leonês Ordonho II à sede Lugo, em Espanha, e que constituiriam adiante as localidades de Vitorino das Donas e de Vitorino dos Pinhais. A semelhança da ressalva apresentada para a população homonímia, importa esclarecer que no período anterior à nacionalidade, bem como em épocas sequentes, o nome da freguesia escrevia de forma diferente, evoluía com o tempo, passando de Vitorio para Voitorio e Vitorino, até assumir a escrita atual, Vitorino. Não ostentando a determinativa das donas, que se utilizaria mais tarde para distinçar das dois lugares. Sabe-se pelas inquisições de Dom Afonso II, que integrava a terra de Santo Estevão da Riba de Lima, cujos termos abrangiam, entre outras, São Miguel da Faixa, São Mamed de Paradela, Santa Maria de Barco e São Salvador de Vitorino. Estas duas últimas freguesias, unidas a partir do período quinhentistas num só, a atual Vitorino das Donas. É no século XII que a história da localidade se presume entrelaçada com a do convento feminino da Ordem de São Bento, de onde provirá o remate toponímico das Donas, por alusão direta às religiosas que ali assentaram durante largos tempos oriundas, pelo menos no início, de famílias fidalgas, de que há vestígio nos velhos livros de linhagens medievais, caso da chamada nobiliária do Conde Dom Pedro. Alguns alvitraram tão sido prioritariamente de frades, manter-se-ia pela do século XV, o único de entre os 6 mosteiros femininos que na Idade Média existiam no Alto Minho, suprimindo-se em 1602, com a transferência forçada das monjas para o convento de Salvador de Braga, por ordem expressa do então arcebispo Dom Frei Agostinho de Jesus, cansado da relaxação a que assistiam há anos. Da sua extinção, remanesceria o património, designadamente a igreja do mosteiro, que se secularizava a despeito de um vigário, depois reitor, continuar a ser da apresentação das freiras ou donas, até ao final do padroados. No período oitocentistas, por efeito das reformas do liberalismo, abolia-se o julgado medieval de Santo Estevão da Riba de Lima, transitando Vitorino das Donas para o concelho de Ponte Lima, à semelhança de outras localidades. Herdeira de um valoroso legado cultural, merece especial preferências pela sua relevância histórica, social e arquitetónica as casas do mosteiro, da torre, da pousada, da fonte da bolsa e especialmente o Paço Vitorino, edifício nobre de genes quinhentistas, convertido recentemente em hotel de charme, não sendo de excluir a secular tradição pascal da freguesia, cujo compasso se faz de homens com lenços de mulher à cabeça e de música e de orquestra a acompanhar a visita de fé. E a arte da tamancaria, ofício da nossa terra, que transforma, por mal de verdadeiros detentores de arte, trabalhos em amieiro, nomeadamente os tamancos. Importa saber, o atual território de Vitorino das Donas compõe-se de duas freguesias distintas, Santa Maria de Barco, com a igreja paroquial, hoje o templo da Virgem Santíssima daquela invocação, também conhecida como Capela de Santo Antônio, e o Salvador de Vitorino, onde existia um convento beneditino de freiras. A situação alterar-se-ia no século XVI,
sabendo-se já, em 1528, Santa Maria de Barco integrava a freguesia de Vitorino. Mais uma curiosidade, Vitorino das Donas, culto das respectivas religiosas beneditinas, teve anexada também como culto a freguesia da Cabração. O despeito de não ser possível precisar a data exata da concessão do privilégio, sabe-se que foi D. Afonso Henriques quem contou ao mosteiro de Vitorino as terras situadas à volta da ermida de Nossa Senhora do Acevedo, ou seja, da Cabração. Apesar de a transferência das monjas beneditinas de Vitorino das Donas para o convento do Salvador de Braga poder radicar no cumprimento de uma determinação do Concílio Tridentino que obrigava os bispos a mudarem os conventos de freiras dos lugares ermos onde se encontrava, sem guarda nem defesa alguma, expostos à pressa e roubo dos homens maus, e ainda a outra maldade e insultos, para os lugares povoados dentro das cidades ou vilas. É certa a ideia de que o mosteiro da freguesia, Pontilimense, se desagritaria por força de prolongar o relaxamento de costumes das escritoras religiosas. São vários os autores que discorram acerca das monjas ou damas de Vitorino e da sua vida, pouco ou nada exemplar, havendo notícia de sucessivas censuras e reformações destinadas a apertar as liberdades religiosas. Além de disputas e de altercações em torno de abadesado e de frequentes quebras da regra monacal, conta-se que as freiras, em bravas de língua e de temperamento, chegando algumas a andar às facadas, havendo outras que se enfeitavam para vir à grade, pondo pó no rosto, fazendo sobrancelha e usando pontas de ouro. Talvez por isso e por demais ocorrências tenham as monjas sido arrancadas à força do seu redentíssimo mosteiro da Ribeira Lima e encerradas cautelosamente no Salvador de Braga, mas à mão do cajado do pastor Dom Frei Agostinho de Jesus. Reza a história que o cenário das monjas beneditinas, instalado na freguesia de Vitorino das Donas, foi palco de um curioso episódio que diversas autoras relatam com mais ou menos detalhe. Diz a informação respeito ao capítulo do cerco das freiras de São Salvador de Vitorino, ordenado pelo então arcebispo de Braga, que após sucessivas administrações das religiosas por viverem há muito livremente num cotidiano desajustado com a reforma vigente, decide transferi-las para aquela cidade minota na tentativa de apagar o decreto em que iria o mosteiro da Riba de Lima. Para o efeito, adquire em 1592 duas grandes moradas de casas com boas cercas no campo da vinha de Santa Eufémia e manda reformá-las depois de obtido a concordância das monjas que em tudo, normalmente da mudança assento. Sucede que, concluída a empreitada, recusam as religiosas a deslocação para Braga, no braço de ferro que se alonga por sensivelmente uma década. Diante da obstinação das freiras beneditinas, resolve o arcebispo abandonar a via diplomática e recorrer ao rei Dom Filipe II, o Prudente, que coloca o desembargador e várias justiças à disposição de Dom Frei Agostinho de Jesus para cumprimento da determinação do prelado. O sequito rumo então a Vitorino das Donas durante a noite, fazendo-se acompanhado de liteiras, cadeirinhas portáteis, cobertas e fechadas, e de homens armados de machados para usar a força em caso de necessidade. As monjas, irredutíveis, ignoram a intimidação, trancam-se primeiro no mosteiro, depois em outra casa, cujas portas de um local e de outro são despedaçadas. O coro da igreja torna-se o último reduto das religiosas, que acabam por abandonar devolvidos 3 dias de privação de água e de alimentos, vencidas pela
acervo remonta a 1602 e, a despeito de nem todos os autores escreverem as doenças usadas para a solução das monjas, o demais relato é consequentemente tido como verdadeiro. Mais uma curiosidade das freiras e dos monges, que dá origem ao lugar de Almoinha. Segundo a tradição popular, o nome Almoinha tem origem numa lenda ancestral. Contam as gentes da terra que existia um túnel entre o mosteiro beneditino e a atual capela Nossa Senhora de Barco, Santo António, onde nos encontramos, que até ao século XVI funcionará como a matriz da extinta paróquia de Santa Maria de Barco. Ao que parece, quando os padres se cruzavam com as religiosas, a meio do percurso diziam: "Ai da minha alma", expressão a que as freiras retorquiam com "Ai da alma minha". A troca de frases redundaria mais tarde no toponímio Almoinha, a despeito de até hoje permanecer obscura a hipotética passagem subterrânea entre ambos os espaços religiosos. Substituiu a curiosa história. No entanto, para lá da versão lendária do nome, a palavra Almoinha parece derivar do árabe com o significado de quintal ou de horta. Natis in Bethlehem. Alleluia. In de gaude Jerusalem. Alleluia. Alleluia. In cordis jubilo Christum natum adoremus. Cum novo cantico in hoc natali gaudio. Alleluia. Benedicanis Domino. Alleluia. Alleluia. In cordis jubilo Christum natum adoremus. Cum novo cantico. Laudetur Sancta Trinitas. Alleluia. Deo